Pessoal, pequeno aviso rápido antes do vídeo começar. Metade do vídeo ficou sem os prints, então eu vou estar disponibilizando o PDF do vídeo completo com todos os prints do vídeo de hoje lá no Telegram. Então quem quiser, vai lá no Telegram, pega os prints e vai assistindo o vídeo, vai vendo o áudio e vai olhando pelo celular. Ou seja, então, foi mal e fique com o vídeo de hoje. E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, que sexta-feira foi essa, hein? Quem acompanhou viu que foi um dia de muita confusão. E a gente vai começar aqui o nosso vídeo trazendo algumas notícias boas do governo, mas uma coisa interessante. Foram matérias que saíram ontem na grande imprensa, quem poderia imaginar? Após isso, vamos falar do Lula, que ontem entrou para o hall de devedores da União. Sim, e o Lula ainda aparece em vídeo basicamente fazendo uma ameaça a investidores internacionais. Voltou para os seus drones, dar algumas matérias interessantes na imprensa, tentando inclusive atacar Bolsonaro no que diz respeito ao CDE. E a turma, as pessoas comuns resgataram algumas matérias antigas bem interessantes aí que até envolve o BNDES. Após isso, vamos falar do Moro. A situação do Moro está cada dia mais crítica. Tentou postergar, tentou criar uma narrativa imensa, mas, gente, em menos de um ano de trabalho, Moro faturou mais de 3,5 milhões de reais. Confusão grande, a gente vai falar sobre isso, outros assuntos envolvidos, vamos falar dos mamateiros, o que estão tentando fazer. Depois temos que falar da justiça, né? E juiz e justiça, o dia de ontem também foi marcado por um pequeno embate entre Bolsonaro e o Supremo, a questão do depoimento da Polícia Federal, tema tenso, a gente vai comentar sobre isso hoje. Depois temos algumas coisas para falarmos sobre pandemia, só que na ótica do Poder Judiciário, Ministério Público. E por fim, tem 3 posts bem curtinhos, mas assim, bastante profundos, que eu acho bem interessante, que envolvem a direita brasileira. Então, vamos começar aqui com a primeira notícia, que vejam só. Estados Unidos dizem que Bolsonaro tem responsabilidade de confrontar o Putin sobre a Ucrânia. Meu Deus, espera aí. Mas o Brasil era uma pária internacional, é o que todo mundo disse, que o governo Bolsonaro destruiu a reputação do Brasil no exterior. Aí agora sim, o Brasil virou o quê? Sabe? Um grande player. Quer dizer, então, o que Bolsonaro fizer pode ter repercussão mundial. Mas a gente não importava pra ninguém, né? A gente tava lá, não, nem fede nem cheira. Quem poderia imaginar, né, que o Brasil teria uma posição de destaque nesse conflito aí que tá pintando no exterior? Pária internacional, né? É o que eles tentam falar. Aí ontem saiu uma matéria no Globo. Eu falei, cara, eu não acredito. No Globo, eu tive que ler de novo para ter certeza. Não, realmente saiu no Globo. Despesas caem 23% e as contas do governo têm, em 2021, o melhor resultado em 7 anos. Desde 2014, em 7 anos. 7 anos. Pessoal, assim, para um segundo, respira fundo e reflete. Imagina se a gente não tivesse a pandemia. Sério. Eu sei que você já apoia o governo Bolsonaro. Tenta esquecer que você apoia o governo. Tenta esquecer as coisas boas do governo. Só para e pensa. Com pandemia, 2 anos, toda a imprensa jogando contra, todo mundo atacando. O governo teve o melhor resultado em 7 anos. Sabe, assim, para e pensa, reflete sobre isso. Esquece tudo que você sabe sobre o governo, as coisas boas. Sabe, o seu amor pelo governo. Só para e pensa. Pandemia, 2 anos, todos os problemas que o mundo vem enfrentando e ainda assim o governo entrou em campo para ajudar as pessoas, né? Auxílio emergencial, agora Auxílio Brasil e o melhor resultado em 7 anos. Imagine se não fosse a pandemia. E não precisa nem falar, né? A questão da infraestrutura, as obras ao redor do Brasil. E ainda saiu mais essa notícia. IBGE. Vou ler primeiro aqui a da esquerda, né? Que a gente vai fazer um comparativo, né? Entre o mas, que nem tudo pode ser, né? O mar de flores, não. O governo vai bem, mas sempre tem que ter um mais. E depois a matéria de um viés de um veículo mais da direita. O G1 fala o seguinte. Desemprego cai para 11,6% em novembro. Mas rendimento real é o menor da série do IBGE. Aí com as letrinhas menores, né? É a menor taxa de desemprego desde o trimestre encerrado em janeiro de 2020, quando ficou em 11,4%. Sempre tem que ter um mais, né? Gente, a notícia boa é o seguinte, ó.
Desemprego cai para 11,6% em novembro. É a menor taxa de desemprego desde o trimestre encerrado em janeiro de 2021, quando ficou em 11,4%. Tá aí. O Rafael Boboa fala o seguinte, ó, estamos praticamente no mesmo nível de desemprego pré-pandemia. Melhor equipe econômica da história do Brasil. A gente está conseguindo voltar aos patamares da pré-pandemia. Como é que querem me falar que o Brasil não vai dar certo? Eu não consigo acreditar, eu não consigo, não vai colar comigo. Não adianta. Mas mesmo com esse resultado, isso aqui são números, fatos, aqui não tem questão de opinião política, ideológica, eu não gostei. Cara, aqui é um número, ó, tá número, não tem o que questionar. Ainda assim tem pessoas cogitando, né, votar no 9 dedos. Aí você vê, Lula comentou na Bloomberg. Combustível não precisa paralelo preço internacional, né? Assim, não, só é porque subiu no exterior, vai subir no Brasil. Controla na canetada. Quando o governo controla preço na canetada, dá certo. Quem é mais antigo aí sabe que controlar preços, tabelar preços, não dá certo. Quem viveu era Sarney sabe. E eu não vivi, mas eu já pesquisei o mínimo, né? Para entender. E a gente vê ao redor dos outros países, né? Quando eles fazem isso daí que dá errado. E o Lula ainda dobra a meta. Vender a Eletrobras vai tornar energia mais cara. Será que vai tornar a energia mais cara? Ou o PT não quer abrir mão das estatais, que servem como cabide de empregos e no passado até já foram utilizadas em grandes esquemas de corrupção? É a grande pergunta que se faz. Mas tem gente que quer porque quer votar no Lula. Aqui um pequeno comparativo, né? Porque agora a gente vai falar do Lula propriamente dito, que a coisa é bem pior. Sobre ainda a questão de gasolina, combustíveis e tudo mais, Petrobras, o Lula presenteia o Brasil, né, com mais um vídeo que basicamente é uma ameaça a qualquer investidor, né, que quer acreditar que o Brasil tem chance de ir para frente. Olha só isso daqui, poucos segundos, as ameaças do Lula. O Brasil aos interesses internacionais, sabe, aos acionistas minoritários de Nova York, e eu estou preocupado com o povo que trabalha no Pará, com o povo que planta sua macaxeira e vai levar para vender na cidade e que não pode colocar óleo diesel na sua caminhonete. Aí então nós temos que estar preocupados com o povo brasileiro e não preocupado com o lucro. Este ano me parece que vai se investir 65 bilhões de dólares para pagar o que é acionistas. Por que não investe em benefício do povo brasileiro? Por que não investimos para gerar emprego? Por que ao invés de pagar dividendos para os acionistas, a gente não faz um investimento nas nossas refinarias para que a gente adquira mais capacidade de refino, tanto do óleo diesel quanto da gasolina? Então, meu caro Abner, tem muita coisa para a gente discutir. É porque assim, né? Quando você investe dinheiro numa coisa, quando você se torna acionista de uma coisa, é porque você espera ter um retorno. Então, assim, o Lula tá defendendo o quê? Que as pessoas coloquem dinheiro na empresa e ele não pague nada. Vai confiscar o dinheiro. É isso que o Lula vai fazer? Vai confiscar dinheiro. O Lula que fala que não vai colocar o Brasil de joelho para os interesses internacionais. O mesmo Lula que reza a cartilha, né, do Foro de São Paulo. Não é interesse internacional? O mesmo Lula que fala em nova governança global. O mesmo Lula que fala que vai cuidar, né, de colocar o Brasil de joelhos para a agenda verde, a agenda do SG, do compliance. Não cola, né, irmão? Não dá certo. Aí o mesmo Lula que tá falando aí, né, não pagar dividendos, pelo menos o Lula é uma coisa que a gente não tem o que questionar. O Lula é uma pessoa que o que ele fala, ele faz. Lula não paga impostos e entra para a lista de devedores da União. Não, aí, realmente não vamos pagar, vamos investir no povo, investir nele mesmo, né, nos filhos, na família, não sabe? Pô, Lula, paga aí, cara. Isso, olha só, gente, nada mais nada menos do que 291.887 reais e 48 centavos. É pouco, né? Pô, isso aqui o Sérgio Moro tira em 3 meses. Porque é 3 meses aqui, né? Essa galera aí que é popstar, isso aqui não é nenhum dinheiro alto, até porque o Moro falou que ele não conseguiu enricar. Quantas ele repetiu? Ou seja, a gente vai chegar lá, né? Mas, pô, 3 milhões e meio de reais, 3,7 milhões de reais não enrica ninguém. Então, o que é 1.300.000, né? Besteira.
A Lisa fala, o ex-presidiário não paga imposto e entra para a lista de devedores da União. Débitos tributários na dívida ativa passam de 1,2 milhão de reais e estão na base de dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Além de corrupto, é caloteiro. E não só isso, né? O Lula é um autoritário. É um autoritário. O PT é bastante autoritário. Flerta com o autoritarismo o tempo todo. O Lula, na pré-campanha aí, né, rodando o planeta, já está defendendo ditaduras. E a Soraya trouxe aqui essa capa da Veja de 18 de agosto de 2004. Vejam só, né? A tentação autoritária. As investidas do governo do PT para vigiar e controlar a imprensa, a televisão e a cultura. Bom, a cultura eles realmente conseguiram controlar. A imprensa, assim, em parte eles controlam, né? Porque pelo menos a imprensa gosta muito do Lula. O restante ainda não. Ainda não, mas eles vão tentar. Você vê que eles estão tentando fazer isso, né? Pelo menos muito antes de 2004. E a senhora fala o seguinte, ó. Lula quer voltar para terminar o que ele não conseguiu implantar, né? O comunismo de fato. E aí, olha só isso daqui. Aqui à direita é uma matéria que a gente até trouxe em vídeo. Ela saiu, na verdade, no dia 26. É uma matéria da Folha de São Paulo. Mas eu quero mostrar aqui primeiro à esquerda. Vamos começar pela parte de baixo, né? É a matéria que saiu na Folha de São Paulo. Folha de São Paulo. Entrar na OCDE não vai trazer grandes benefícios ao Brasil. Quem está falando isso daqui? Celso Amorim. Quem é Celso Amorim? A gente comentou dele, tem o quê? 3 dias? 2 dias? É o cara que tá rodando aí pro Lula, né? Conversando com o Fernando Henrique, o pessoal do PSDB. É um dos articuladores do Lula. Trabalhou, né, na gestão da FHC também. Aí, a matéria não foi feita por qualquer pessoa. Foi feita por uma jornalista que, em um determinado momento, já se declarou petista. A Patrícia Campos Melo. E ela ainda tem, assim, para fechar com chave de ouro, vem o Thomas Trauma, da Veja, me bloqueou no Twitter, sendo que eu nunca falei dele. Entrevista como deve ser entrevista. Da Patrícia Campos Melo com o Celso Amorim. Nossa, é uma entrevista pra valer, né? Atacando ao CDE. Por que atacando ao CDE? Não estou entendendo. Não estou entendendo. Tem que descredibilizar, né, o governo Bolsonaro. Só que o interessante é quando você olha aqui à direita. Que foi a matéria que a gente comentou esses dias. Que a Folha de São Paulo mostra, né, que o Lula é uma ameaça a nível internacional. Não foi a Patrícia Campos Melo, né? Foi que tem vários jornalistas, nem todo mundo é 100% Lula livre. Aí essa matéria da Folha de São Paulo do dia 26, ela foi publicada lá no Twitter, né? Fiz uma postagem pelo Conselho Empresarial Brasil, chefes do João Dória. ONGs de direitos humanos, defesa do meio ambiente e combate à corrupção enxergam as negociações do Brasil com a OCDE como medida para evitar maior aproximação do país com aquele país, né, os comunistas, em caso de uma eventual vitória de Lula nas próximas eleições. Tá vendo por que já tá reclamando da OCDE? Por quê? Porque o Lulinha quer colocar o Brasil de joelhos, né, para outros interesses internacionais, não os de Nova York, né, mas os de Pequim. Falando sobre isso, eu fiz um vídeo bem rápido, não vai ficar bom porque tá vendo aqui, né? Por causa do fundo verde, como isso aqui em cima é verde, ele não aparece. Vou até botar aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui assim. Se liga nisso aqui, ó. Fui hoje na rua. Tem um tempão que eu não venho pra rua. Elimine o demônio CCP. CCP é em inglês, né? Que seria o C do nome do país. O outro C de comunista. O P de pare de partido, né? Elimine o Partido Comunista. O demônio. Só que, né, era uma senhorinha do país lá pedindo lá uma petição, tem um site até, ó, end, né, ndccp.com, quem quiser dar uma olhada. Aí tem várias coisas, tem assim, a voz das pessoas falando, ó, pô, eles são um verdadeiro demônio e tocam terror de forma sanguinária, né, a maior organização do mundo sobre isso. É nossa responsabilidade como seres humanos ajudar a acabar com isso daí. Quem diz é a dona lá deve ser Finlândia, para essa bandeira aqui. O Partido Comunista, os seus dias sim estão numerados. Mais pessoas estão acordando para a verdade. O partido, né, está envolvido em grandes incidentes, incluindo, não vou falar o quê, e no final é o melhor, né? Eles são contra pessoas, contra Deus, contra a vida e contra a liberdade. E ainda tem
uma lista aqui dentro com algumas tragédias. Cara, eu achei sensacional isso daqui. A senhora tava sozinha, mas devia ter uns 60 anos lá tentando alertar para as pessoas aqui. E aí tem, assim, grandes tragédias que eles fizeram. A primeira consta como uma revolução cultural. Começou em 66, foi até 76. Eu falei, rapaz, que onda, viu? Guardei pra... Falei, pô, fiz um videozinho curto no Instagram, um reel, dá uns 50 segundos. Dá uma olhada lá. Mas... no Brasil, temos o João Dória, ainda temos o Lula, né? Tem pra escolher. Nossa, tem uma galera aí que curte muito essa gente. E aí, falando da Folha de São Paulo, falando da Patrícia Campos Melo, como eu tinha dito, né? Pô, eu adoro as pessoas nas redes sociais. O povo consegue desenterrar algumas coisas que eu mesmo não sabia e não sei como é que as pessoas acabam achando isso daqui. Mas o Max, ele traz aqui essa matéria da Folha. Da Patrícia Campos Melo, né? Olha só, vejam só, matéria de 2014. Brasil marcou um golaço ao financiar Mariel, o Porto de Mariel, né? Com o Porto de Mariel e outros inúmeros investimentos em Cuba, o Brasil é um dos países que estão mais bem posicionados para se beneficiar da queda do embargo americano à ilha. Grande benefício, né? Um grande calote. Um grande calote. Como é que o tal Masturma diz, né? Entrevista como deve ser entrevista, né? Aham, tá bom. Confia que a Folha de São Paulo é bem independente. E ainda nas redes sociais, um perfil bem interessante que sempre faz cobertura. Esse é um perfil que cobre muito bem a questão da infraestrutura. Eu gosto de seguir por causa disso, que é o Amazônia Azul. Ele fala o seguinte, ó. Ontem foi muito comentado sobre o empréstimo a Cuba e a garantia em charutos. Mas por trás do negócio há algo muito pior. O Porto de Mariel tinha algo grande por trás. Ele abastecia, né, países comunistas como Coreia do Norte. E ele traz aqui uma matéria de 2014. Cuba usou o porto para vender, olha só, né, bang bang para a Coreia. Informações foram reunidas em relatório da ONU. A transação fere sanções internacionais. Porto foi construído com recursos do BNDES. Mas isso aqui foi em abril de 2014. E em dezembro, a Patrícia Campos Melo fala que isso foi um golaço. Golaço, né? Golaço. E contra as sanções internacionais. Tratado de paz, para manter o mundo em paz. Entrevista como deve ser entrevista. E a matéria da Veja, aqui na esquerda, nesses dois parágrafos, falava o seguinte, né, sobre esse caso. Mas a história não acaba aí. Um relatório elaborado por um painel de especialistas do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, a ONU, mostra que Cuba utilizou o Porto de Mariel para abastecer com 240 toneladas de bang bang o navio, lá da Coreia, em descumprimento da sanção internacional, né? E aí a operação, realizada há menos de um ano, fracassou, porque a carga secreta foi descoberta por autoridade do Panamá. Eles acharam a carga e aí, o que é que está acontecendo? Aí olha a cara de pau. Veja se não... Realmente, não tem como não ser amigo do Lula. Os dois governos, né, Cuba e a Coreia, admitem que, né, Cuba estava enviando, né, o bang bang lá para a Coreia, mas tem uma justificativa. Não foi por mal. Eles alegam que o material passaria por reparos e seria devolvido, né, para Cuba, para os irmãos Castro. Não, ele está mandando para lá só para eles consertarem, né, mandar para oficina. O painel da ONU não se convenceu. Cara, essa justificativa não cola. Primeiro, o fato da carga estar escondida se soma a orientações por escrito encontradas a bordo, orientando a tripulação a preparar uma declaração falsa e enganar as autoridades do Panamá. Não, eu não sabia de nada. Não sei o quê. O relatório fala em clara e consciente intenção de burlar as resoluções. E sobre esses dois países e o PT, e não envolve ainda o BNDES, 2017, embaixadores da Coreia e de Cuba são aplaudidos no PT. Não é a Coreia do Sul não, é do Norte. Uma meia dúzia de embaixadores compareceu ontem à posse de Gleisi como presidente do PT. O representante na Coreia foi extremamente aplaudido, só perdeu pro de Cuba. São essas pessoas que querem voltar para o poder. O cara aí agora está como devedor da União. Não quer pagar, né, os acionistas. Não vou pagar. Tá achando que é igual a ele.
que faz negócio com esse tipo de países, né? Mas esses são os verdadeiros democratas. Os verdadeiros democratas. E o Leonardo Coutinho, como eu sempre digo, né, ele sempre percebe algumas nuances que eu acho interessante. Eu não teria visto a matéria da direita. A do OCDE eu ia ver de qualquer jeito, eu sempre acabo lendo a Folha de São Paulo. Mas ele falou o seguinte, ó. Celso Amorim na Folha, manteiga nas páginas amarelas da Veja. O Brasil e suas âncoras. Visagens e desditas. Aí tá lá, né? O Celso Amorim defendendo o Lula na Folha, atacando o CDE. E o Manteiga atacando, não atacando, né? Mas defendendo o Lula, falando o seguinte, que o Lula tem o seu próprio posto Ipiranga. O posto Ipiranga é o próprio Lula. É mais ou menos isso daí, a manchete tá aqui cortada. Não dá, né? Não dá. Mas a imprensa é independente, né? Aí você sabe depois porque a imprensa não gosta de Bolsonaro. Enfim, vamos aqui pro nosso próximo tema, né? Falar do Boca de Disquete. Olha só. A cara nem treme. Moro afirma ter recebido 3,7 milhões por serviço para a consultoria dos Estados Unidos. E ele falou que ele não ficou rico. Um país... Gente, olha só. Você ganhar 3 mil reais no Brasil é muito difícil. Muito difícil. Uma pessoa ganha 3 mil reais, todo mundo tem conta para pagar, mas enfim. Ao longo de... Vamos botar o 13º, né? Vamos arredondar em 40 mil reais por ano. 40 mil reais por ano. Em 10 anos, dá 400 mil. Rapaz... Vai bater 3,7, mas o Moro não enricou, viu? Não enricou. 10 anos, 400 mil. Para bater 3,7 vai dar o quê? 8. 4 vezes 8, 32. 9. Na verdade, mais de 9, né? Quase 9 quebrado. 9 não, 90 anos. 90 anos. Uma pessoa ganha 3 mil reais por mês. Isso, né? Vamos presumir que é líquido. Líquido. Mas o Moro não enricou. Não enricou. O Moro tá comendo não linguiça não, que tá caro, né? Ovo com farinha. Só é o que tem. Não come mais carne, não come nada. O Moro tá sem comer carne já tem 2 anos, porque não tá dando pra pagar as contas. É muito cara de pau, bicho. É muito cara de pau. E você ainda vê, ó. Ele chamou a MBL, né? Tentou juntar um monte de gente, fez a live no Facebook, utilizou o canal do Arthur, como a gente falou, que é o maior membro da MBL nas redes sociais, colocou Kim Kataguiri junto. Só que, vejam só, a live, em tese, começaria às 18 horas. O Moro ele faz uma postagem às 18 horas e 3, falando, ó, estou entrando ao vivo. Ou seja, ninguém sabia, né? Em tese era para revelar. Mas, às 5h25 da tarde, o Lauro Jardim já sabia. Às 5h51 da tarde, o antagonista também. O antagonista, óbvio, né? Porque as pessoas não sabem fazer conta, coloca o valor em dólares. Não, 656 mil. Mas não vai converter. A Elisa fala o seguinte, né? Curioso. Antes mesmo de entrar na live marcada para as 6 horas da tarde, com a turma da MBL, para revelar os seus ganhos, Globo antagonistas já estavam publicando os valores recebidos por Moro. Eis o método lava-jatista de vazamento de informação. Vocês acham mesmo que o Diogo Mainardi, o Cláudio Dantas, os mamateiros antagonistas já não sabiam disso daí, sei lá, desde quando começou a confusão? Eles chegaram... Quando vocês chegaram assim, Moro, fala pra gente, quanto você ganhou? Vamos ver aqui se vale a pena divulgar, se não vale, o time e tudo mais. Todo mundo sabia, pô. Todo mundo sabia. E a pergunta que ainda fica é o seguinte, o Moro realmente só ganhou isso? O Moro não ganhou talvez mais dinheiro lá fora, pago no offshore, quem sabe um favor? Tem como confirmar? Tem como bater o martelo? Fica meio estranho. O que eu sei é o seguinte, ontem o Renato comentou o seguinte, ó, com 3 milhões e meio na conta, mais offshore, o Moro ainda ganha um super salário no Podemos, fazendo a coisa certa sempre. Em um aninho, mais de 3 milhões e meio, ainda precisa ganhar o salário do Podemos, os 20 mil reais. E o Constantino fala o seguinte, lanço um desafio a todos aqui, ganhem 3 milhões e meio em apenas um ano, e agora vem a parte mais difícil, ainda assim continuar alguém da classe média. Classe média, 3 milhões e meio. Tá bom. Aí veja só, aliados e adversários de Moro concordam, né, que revelações dos valores não encerram o caso. E eles realmente estão certos, porque aqui o Globo já informa. Ministro do TCU manda setor de inteligência fazer relatórios sobre a relação entre Moro
e Álvares e Marçal. Não vai acabar, né? Eu acho que ficou ainda mais estranho. É um salário desse estratosférico de jogador de futebol. Não dá, né, Moro? Não dá. Tá estranho. Tá estranho demais. Aí entra a mamataria, né? Será que essa matéria aqui já não estava pronta? Óbvio que já estava pronta. Eles já chamaram aqui o cara de propósito, né? Não, o Moro vai revelar. Depois que revelar, a gente vai soltar algumas matérias para tudo encaixar bonitinho e tentar entrar com a narrativa que o Moro fez a coisa certa sempre. Moro é visto nos Estados Unidos como um dos maiores, diz CEO da Álvares e Marçal. Será que esse cara ali realmente é CEO da Álvares e Marçal? O executivo, Marcelo Gomes, CEO da Álvares e Marçal, no Brasil. No Brasil. Por que não colocou aqui no título? Cabia. O Twitter permite 280 caracteres. Já escondeu assim, ó, no Brasil. No Brasil, né? Tá bom. Então, como é que o cara que trabalha no Brasil sabe que o Moro, nos Estados Unidos, é visto como um dos maiores? Ele tá lá? Porque ele tem vários amigos lá, né? Os amigos de pé ele acredita. Mas tá lá, né? Lamentou a saída do Moro, em entrevista ao antagonista, para quem mais que ia ser, né? Óbvio. A narrativa toda plantada, né? Para tentar conter os danos. Ele é muito respeitado por todos. Moro é visto nos Estados Unidos como um dos maiores especialistas em combate à lavagem de dinheiro e à corrupção no mundo. Talvez, né, as pessoas não conheçam, assim, a fundo, o caso do Alberto Youssef e várias outras coisas, né, que a gente se pergunta realmente, rapaz, o que passava na cabeça do Moro quando ele deu mais uma vez o benefício da delação premiada para o Alberto Youssef? O que passou na cabeça do Moro quando ele deu o benefício da primeira delação do Youssef, no caso do Banestado, sendo que na época, né, pelo menos está lá registrado, a gente mostrou em vídeo na época que o Gerson, esqueci o sobrenome dele, que era o delegado da PF, ele falou, Moro, o Youssef meio que está escondendo uma parte das informações. Mas o Moro falou que não tinha prova suficiente, tudo bem, enfim, né? Acho que falta um pouco mais de conhecimento para os americanos, né? O executivo explicou que atualmente esse tipo de conhecimento é muito demandado no mercado global por todas as exigências de governança dos fundos institucionais que querem investir em empresas. Marcelo Gomes comentou ainda que Moro tinha um futuro promissor na área e estava aprendendo muito rápido a atuar como consultor. O cara mal chegou, já estava ganhando 3,5 milhões, isso porque já estava aprendendo. Imagina. Antes de entrar para Álvares e Marçal, Moro recebeu propostas de várias outras empresas. Nosso salário não era o melhor, mas ofereceríamos melhores condições para ele desenvolver o que queria. Compliance e governança. É a mesma coisa, né? Compliance e ESG. Atuar no mercado privado para impedir que o segmento público seja corrompido. Tradução. Atuar no mercado privado para impor regulamentações dentro do governo, né? Forçar, inclusive, políticas públicas. O interessante é quando ele fala o seguinte, né, que Moro recebeu propostas melhores. Ele fala isso aqui com base em que? Ele pode provar? Ou aqui é só aquela frase de Souza, pro leitor antagonista, aquele pessoal que segue o MBL? Aí, ó, tá vendo? O Moro podia ter ganhado mais. Tá vendo como o Moro é bonzinho? Seria bom ele provar, né? Mostra as ofertas. Mostra as ofertas. Seria bem interessante. Aí, agora que o Moro é da turma do MBL, né? Veja só como são as coisas. Prefeitos do Podemos declaram apoio a Rodrigo Garcia, um dia após o partido ter filiado Mamãe Falei. Parece que deu ruim, né? Moro trouxe o MBL para tentar ajudá-lo e o Podemos já está apoiando o candidato do Dória. Aí sai a matéria na Folha. Mamãe Falei chama de parasitas prefeitos do Podemos que apoiam o Rodrigo Garcia. Aí vem o Renan. Conforme previsto, após a entrada do Arthur no Podemos, parte da bancada e dos prefeitos do partido já foram devidamente arrebanhados pelo Dória. Isso faz parte do plano do Tucano para adquirir aliados para o seu projeto falido de poder. Nenhuma surpresa até aqui. Eles eram amigos do João Dória. O Dória foi para a manifestação deles, faziam campanha para o Dória, mas agora, né, tudo pelo poder, aí agora estão atacando o Dória. Eram amigos até ontem. Não cola, não cola. Aí o Arthur escreveu uma thread no Twitter. Eu tenho que mostrar para vocês. A thread, eu bati o print durante a madrugada, devia ser às 4 da manhã. A thread tava bombando. A denúncia do Arthur, perfil verificado, canal no YouTube com mais de 2 milhões e 400 mil seguidores. Mais de 2 milhões e meio, 1.057 curtidas.
Dória e o PSDB estão tentando boicotar a terceira via? Ontem, menos de 24 horas depois do evento que filiou eu e outros integrantes do MBL, veio o primeiro ataque dos tucanos. Pronto, só que o ataque foi por causa do MBL. O MBL está causando medo no Dória. Nessa thread ele vai explicar tudo. Ontem, uma dezena de prefeitos do Podemos foi a um jantar na calada da noite com o PSDB. A pauta, dinheiro de emendas para inaugurar obras populistas em ano eleitoral. Mas, pô, isso aqui, pelo menos aqui no canal, né, que a gente não passa pano pro Dória, diferente da MBL, a gente comenta desde 2020. Quem não lembra aí do Marco Vignoli? Isso é o Marco Vignoli. O deputado estadual Campos Machado, ele fez essa denúncia, que o Dória estava segurando verba até para forçar prefeitos a ingressarem no PSDB. Mas só agora o MBL está preocupado. Saíram apoiando o candidato do Dória e dando uma apunhalada nas costas de Moro, em mim e na Renata Abreu. Esqueceram do dia seguinte. Todos os eleitores desses prefeitos vão saber que eles venderam a alma para o projeto egocêntrico de Dória. Ou as populações de Itapevi e Osasco estão contentes com Dória. Não é o que me parece. O recado é claro. O Podemos nasceu querendo um novo modo de fazer política. Em 2022 virou a casa da terceira via. Se for para fazer a boa política, contem conosco. Se for para ficar no bolso do João Dória, saibam que vocês pagarão um preço político por isso. E ele não é nada pequeno. Não, olha só, né? Nada pequeno. 339 likes, 280. Realmente, viu? O Podemos é a casa da terceira via. É uma casa que não tinha nada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer xixi, porque pinico não tinha ali. Né? Mas tem muito número 2, né? Nossa. O que não falta é número 2 dentro do Podemos. O fracasso do União Brasil. E aí continua, né? A turma do Moro tá salivando ódio. O Mamateiro Mainardi, né? Tá puto da vida, porque não consegue colocar a mão no fundão. A União Brasil morreu antes de nascer. Uai, por quê? A sabotagem de Assemineto, a candidatura de Moro, provou que a fusão entre PSL e DEM só era boa para o DEM. Ué, por quê? Por que só era boa para o DEM? O novo partido tinha chance de apostar num caminho igualmente novo. Em vez disso, foi engolido pelo velho caciquismo carlista, intencionado a usar o cofre de Bivar, cheio de dinheiro público, para se tornar ainda mais forte em outubro, elegendo sua turma e expurgando todo o resto. Peraí. O cofre do Bivar, foi o Bivar que elegeu os deputados? Foi? Ele puxou votos assim? Ele teve quantos votos? 58 milhões de votos? Não. Uma coisa é você me falar que o cofre é do PSL, mas o do Bivar não é. Os deputados até é aceitável. Na verdade, o cofre é de Bolsonaro. O PSL só tem o dinheiro que tem por causa de Bolsonaro. Mas o importante é manter a narrativa, tentar, né, fazer um agrado no Bivar e manter acesa a chama da esperança de colocar a mão no fundão bilionário do fundão, porque eles são prudentes, sofisticados e lavajatistas. Neste momento, de fato, a Semineto negocia a degola de Moro tanto com Dória, mais um ataque ao João Dória, o quinta coluna da terceira via, quanto com Lula, que pode entregar-lhe a Bahia renunciando a Jacques Wagner. Impossível isso acontecer. Mas não estou aqui para falar mais uma vez sobre Moro. Dane-se Moro. O que realmente importa para mim é o fracasso do Brasil em enterrar seu passado e seguir em frente. Não, cara, você só realmente dane-se o Moro. Se amanhã o Luciano Bivar falar, ó, o nosso candidato é Bolsonaro, mas a gente vai contratar o Diogo Mainardi para ser o nosso marqueteiro. Nossa, o Mainardi ia começar a apoiar o Bolsonaro. Ele tá preocupado com o fundão no União Brasil. Só isso, só isso. E aí essa galera valente, a valentia fica da boca para fora. Moro fugiu. E não era de um debate. Moro tá tão desesperado que uma rádio tinha convidado o Moro há mais de um mês. Aí a rádio colocou na foto de capa o Moro, o Ciro e o entrevistador. Pronto, o Moro fugiu porque o Moro achou que era uma pegadinha, que quando ele entrasse no ar, o Ciro Gomes também ia estar lá. Ia ser um debate e ele fugiu do debate. Fugiu. Na verdade não tinha nada disso. A rádio, ela é tipo o programa Pânico. É um programa de 2 horas, às vezes tem 2, 3 entrevistas. A entrevista do Moro começava ao meio-dia e a entrevista do Ciro Gomes começava ao meio-dia 50. A equipe do Moro nem para ligar, desmarcou. Covarde, fugiu. É esse covarde que quer ser o presidente do Brasil. Não dá. E assim como o Lula, né, o Moro também segue ameaçando o país, com suas medidas totalitárias.
ele compartilha lá um texto do seu consultor jurídico, né, para falar quais são os planos do Moro para o judiciário caso ele chegue ao poder. Você acha que o Moro quer reduzir o poder do judiciário? Reduzir os supersalários? Né, colocar um freio? Você acha que o Moro realmente vai mexer? O Moro que fala Engraçado o seguinte, o Moro deu uma entrevista para o William Vac, né? Eu virei perguntando, Moro, você é a favor da reforma administrativa e essa reforma ela deve alcançar o poder judiciário? Aí ele não responde, né? O William Vac perde a paciência e fala assim, vocês entenderam. E o Moro, ele realmente mostra claro, ele não vai mexer no judiciário. Ele deve, se deixar livre, ele vai aumentar o poder do judiciário no Brasil. Você viu. Nosso projeto de reforma da justiça inclui a retomada de pontos do pacote de crime, entre eles a prisão após condenação em segunda instância, além de arbitragens, uma justiça mais rápida e menos custosa. Tenha medo do Moro, mas vamos lá. Entre as ideias debatidas estão o reforço de orientações da AGU para evitar recursos excessivos em processos, a criação de uma arbitragem para costurar acordos com devedores de impostos. Peraí. Costurar acordos com quem está devendo. O Moro ganhou muita experiência no ramo, né, da recuperação judicial, que são especialmente quem está devendo, arbitragem, né, algum conceito de regras, regulações, compliance. Vai votar compliance. Peraí. O Moro vai vir com um projeto de justiça de compliance envolvido com devedores, né? Ou seja, ele vai mexer no mercado de recuperação judicial. Moro, faça... Eu não quero acreditar que na cabeça do Moro está passando algo, que ele quer fazer alguma mudança que pode beneficiar empresas que fazem recuperação judicial. Eu não quero acreditar nisso. Espero que seja só coisa de minha cabeça. Eu vou até pular o próximo parágrafo para não ficar com raiva. Moro também tem recorrido a seus conselheiros para debater propostas como o plea bargain, uma espécie de acordo previsto no sistema penal dos Estados Unidos que prevê a confissão de crimes em troca de redução de pena. É aquela coisa, né? Fala aí o que tu fez e eu vou reduzir tua pena. Isso daqui é tão bom para um criminoso, né? Tão bom para o criminoso, mas tão bom para o criminoso. Tão bom para o criminoso. E aí você direciona isso aí. Ó, esse cara aqui é meu brother. Ajuda ele aí, viu? Vai, confessa aí que é pra gente reduzir tua pena. Em sua reforma do judiciário, o pré-candidato tem defendido a criação de um tribunal anticorrupção nos moldes da corte criada na Ucrânia. Mais uma vez, é aquele tribunal, né, que não é o país que elege os juízes. O Moro fala, inclusive, que esse problema de soberania nacional é pequeno diante dos ganhos. Os ganhos superam, né, as perdas da soberania nacional. E só para combater colarinho branco, né? É muito estranho também isso daqui. E aí, para terminar, Moro debate com sua equipe mudanças na área civil com o fim de reduzir gastos com o sistema processual. Segundo Moro, né, a classe média tem direito para pagar, né, e os ricos também. Então, sabe, assim, tem que esquecer isso daí, para tentar dar dinheiro para a periferia e tudo mais. E eu fico pensando, pô, o Moro ganhou mais de 3 milhões e meio e ele não considera que ele é rico, deve ser classe média. Então eu fico com medo quando o Moro fala que ele vai reduzir, assim, até onde vai justiça gratuita para algumas pessoas para ser menos custoso o sistema processual como um todo. E por fim, questionado, ó, o Moro quer reduzir o custo do poder judiciário. Ele quer reduzir o custo. Aí foi questionado, pô, você quer reduzir o custo? Reduzir o custo, o melhor caminho, né, é reduzir os privilégios e os supersalários, né, da magistratura. E aí, vocês vão enxugar? Vai enxugar a máquina? O Tim disse que o tema não está em discussão. Não, esquece isso. Esquece o negócio de reduzir o salário. Não. Juiz ganha muito pouco. Não adianta polemizar com categorias profissionais, porque assim o país não avança. Esse é o cara que quer ser o presidente do Brasil. O cara que faz a coisa certa sempre. Gente, isso daqui, olha só, ele vai manter os supersalários para combater a corrupção. Se você reduzir o salário, a corrupção não vai ser combatida. O que é que tem a ver combater a corrupção com supersalários? Eu não sei, mas acredita no Moro. Ele faz a coisa certa sempre. É apenas, sabe, um paranaense do interior, pai, mãe, professor, que viveu, saiu do Brasil para fritar hambúrguer, no meio do caminho conheceu a empresa, não ficou rico, só ganhou 3 milhões e meio, um pouquinho mais, e voltou para o Brasil para salvar o país. Esse é o Moro. E aqui a galera da turma do Moro, olha só. Por impacto climático, juiz dos Estados Unidos anula leilão de petróleo. Não vai vender, não.
clima, agenda verde, responsabilidade social. Tô até na dúvida, né, se não foi o Moro lá de estagiário que deu esse toque pro cara. É isso daqui que o Moro vai implementar. Isso aqui é a agenda de compliance. É a agenda de compliance. Fechando aqui o tema Moro, pra gente entrar no próximo tema, que também envolve a justiça, e aí já é questão de Bolsonaro. A live do Moro pra falar do dinheiro, né? Não deu bem, mesmo com todo o apoio do MBL, não teve audiência. Aí a pessoa da Veja fala o seguinte, ó. Não é porque o Moro não tem o MBL não tá ajudando. É porque o relatório da Polícia Federal, que aponta crime de Bolsonaro, ofuscou a live do Moro. Mas foi Bolsonaro, né? Sempre é Bolsonaro. A desculpa para o fracasso. E aí vamos nessa. Vamos falar. Assunto complicado. Vou meter apenas algumas coisas que acabam por me indignar, né? Pô, a Polícia Federal, segundo aí, né, a Folha conta, disse ter visto crime de Bolsonaro, né, em sua atuação no vazamento de dados sigilosos de investigação de suposto ataque ao sistema do TSE. Isso aconteceu ontem. Enquanto Bolsonaro aí, né, talvez tenha cometido um crime, a justiça brasileira arquivou o caso de triplex do Guarujá atribuído a Lula. No mesmo dia. Tem horas que eu me penso, como é que vai falar pra população assim? Cara, não se revoltem não, não fiquem chateados não respeitem o Estado Democrático de Direito, não fiquem putos com a vida. Sabe algumas notícias que é um banho de água fria, né? Aí, Bolsonaro, ele entrou com recurso para não depor, o recurso foi negado e Bolsonaro decidiu por não ir. Aí o Randolfo Rodrigues não perde tempo, né? Bolsonaro não está acima de ninguém. As instituições não podem aceitar tamanho desrespeito. Acabo de acionar o Supremo para que adote medidas cabíveis por Bolsonaro não ter comparecido ao depoimento. Isso é uma afronta, inclusive ao cargo de presidente. Pô, mas não tinha lá, né, um entendimento que o presidente ele pode depor por escrito se ele quiser? Pô, todo mundo pode, menos Bolsonaro. Aí o Randolfo quer, sabe? Tem que tomar medidas. Tomar medidas. E aí o primo do Aras, não o primo do bem, né? E até flerta com lava-jatismo. Vladimir Aras. Ele traz a matéria aqui da Veja, né? Se não aparecer na Polícia Federal para depor, Bolsonaro cometerá crime. Aí o Vladimir Aras fala o seguinte, opa, peraí. Negativo. Nenhuma pessoa comete crime algum se simplesmente não aparecer para depor. Calma lá. Eu sei que vocês são a imprensa, eu sei que a imprensa trabalha dessa forma, com as narrativas, para tentar criminalizar o cara perante a opinião pública e justificar algumas medidas judiciais, mas assim, tá passando muito do ponto. Tá passando do ponto. Segura a onda aí, campeão. Segura a onda aí. E aí, Bolsonaro, quando ele pediu para ele não depor, a AGU lá enviou... Eu não sei se foi a mesma coisa que foi negado, mas o que eu sei foi o seguinte, ó. No recurso que enviou ao STF, a AGU, né, disse que os dados exibidos por Bolsonaro não estavam em sigilo. Eu já vou ler a matéria. Ó. No recurso ao Supremo, protocolado na sexta, a AGU apresentou argumentos não só para tentar evitar o depoimento, como também para rebater o mérito da acusação em si contra o presidente. No recurso ao qual a Coluna teve acesso, um dos principais argumentos da AGU para rebater o mérito da investigação é o seguinte: Bolsonaro ele não vazou documentos sigilosos porque, no dia que o presidente compartilhou as informações, em 4 de agosto de 2021, os autos do inquérito ainda não estavam sob segredo de justiça. Naquele momento, não estava em segredo de justiça. Segundo auxiliares presidenciais, foi com base também nesse argumento que Bolsonaro decidiu faltar o depoimento desta sexta, mesmo após a AGU ter confirmado que ele iria. O sigilo foi decretado depois, conforme o próprio delegado, e aí acusam o presidente de ter violado um sigilo inexistente, disse a Coluna, um auxiliar do presidente da República. E aí tá a confusão. Aí o pessoal tá lá, a empresa já tá botando pilha, o pessoal já também, vai falar isso aí, Bolsonaro, não se curvou, não fez isso, não fez aquilo outro. Eu só espero que as coisas, sabe, melhorem, avancem, o país ande pra frente. E para terminar sobre esse tema, eu só quero ler aqui esses dois comentários. Um da Bárbara e o Carlos Bolsonaro respondeu ela falando o seguinte, ó. O ministro Alexandre pediu para Bolsonaro ir prestar depoimento da Polícia Federal e Bolsonaro recusou.
A AGU entrou com agravo junto ao Supremo para que o presidente possa depor por escrito, lembrando que o Fachin deu esse benefício ao Temer. E aí o Carlos Bolsonaro responde o seguinte: eu seria capaz de arriscar que há muito mais nisso tudo que ainda não veio a público, só acho, apenas uma opinião. A gente pode supor muita coisa, a gente pode fazer muitas, sei lá, confabulações, previsões, mas no final dos dias acho que assim, o Carlos meio que tá certo, né? Cara, pode ter muita coisa por trás. Eu não quero botar pilha, faz isso, faz aquilo outro. Eu realmente, gente, falando na boa, vocês sabem minha opinião sobre diversos assuntos. Eu sou da turma assim que acha que vamos mudar 2, 3 coisas, vai resolver. Eu sou a favor de uma reforma no Poder Judiciário. Você vê, o Poder Judiciário, ele está sendo discutido pelos petistas, eles querem mexer no Judiciário. Moro quer mexer no Judiciário e eu também quero. A diferença é que o que Lula quer fazer não é a mesma coisa que o Moro quer fazer. E não é a mesma coisa que eu acho que a gente também defende, né? As pessoas que realmente da direita. Eu acho que, assim, enquanto direita, pessoas que, assim, pô, a gente sempre fala, hoje em dia ser de direita basicamente está se confundindo em defender a liberdade. É ter um Ministério Público que defenda a liberdade, o Poder Judiciário que defenda a liberdade, que defenda os interesses dos cidadãos. E a gente vai chegar lá. Então, enfim, né? Eu só espero que isso tudo possa ser resolvido sem muita confusão. E voltando na confusão, onde teve a entrevista, que eu só quero ler aqui 3 parágrafos para vocês, né? O deputado federal Tony de Paula deu entrevista para a Cruz OE, o grupo lá do Mamateiro, do Moro, né? Falando, a manchete é o seguinte: Lindora me disse que o inquérito não vai dar em nada. Aí perguntaram pro Tony: o senhor foi à Procuradoria-Geral da República reclamar da operação. Com quem conversou? O que lhe disseram? Eu estive com a subprocuradora Lindora há cerca de 2 meses. Naquela ocasião, eu estava há 3 meses sem minhas redes sociais, fui recebido da audiência, e a subprocuradora disse que eu não deveria me preocupar com esse inquérito, o dos atos antidemocráticos, porque ele não vai dar em nada. E eu que só fui arrolado nesse inquérito, e que a Procuradoria, juntamente com o Supremo, só mandou a Polícia Federal na minha casa, porque, segundo as palavras dela, eu entrei de bucha nesse processo. Eles precisavam acalmar o país para o dia 7 de setembro, e aí, segundo ela, eu entrei de bucha. Vocês também sabem minha opinião. A não ser que você possa provar o que você está falando, eu acho que são assim, né, afirmações, não sei se é verdade ou mentira, que podem elevar a temperatura. Eu, assim, cara, na boa, é o típico assunto. Se eu fosse deputado, eu ia falar, cara, assim, espera aí, você não sabe o que vai acontecer, né? Enfim, acho que tem que medir bastante as palavras. Mas o deputado tem isso, tem mulher parlamentar. Eu prefiro viver olhando a realidade do país. Eu tô vendo o que acontece no Brasil, sabe? Eu acho que normalmente consigo entender quem é o elo mais fraco e o elo mais forte, e a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco. Eu acho que vale a pena medir as palavras. Alguns aliados dizem que Bolsonaro recuou e abandonou a militância mais radical. E ele fala o seguinte: eu não preciso que o presidente me defenda. Ele tem mais coisas para fazer, que é cuidar do país. Deixa que eu me defendo. Tudo o que falei com a minha consciência. Portanto, não posso me sentir abandonado pelo presidente da República. Se nos próximos dias acontecer qualquer coisa, eu não desejo, mas graças a Deus que ele já deixou claro, Bolsonaro não precisa me defender. Porque tem uma turma aí que depois fica falando que o presidente é frouxo, que o presidente é covarde, que Bolsonaro não fez isso, não fez aquilo outro. Por que o senhor se decidiu se filiar ao PTB e não ao PL, partido escolhido pelo Bolsonaro? Eu sempre fiz críticas ao modus operandi do Centrão. A coisa mais difícil na política é não se corromper, porque isso é uma questão de caráter. A coisa mais difícil na política é manter a coerência, porque a política por si já é um plano de coerências. Eu estou indo para o PTB e não para o PL para tentar manter a coerência. Então, como é que eu partiria para o Centrão, para uma possível reeleição ou candidatura ao Senado? Vou ser justo, nos próximos parágrafos, ele não ataca Bolsonaro, ele fala assim, pô, Bolsonaro, ele não se vendeu pro Centrão, ele tá tomando a medida porque ele precisa de base, ele precisa de estrutura e tudo mais. Mas você vê como são as coisas, né? Como ele é um verdadeiro conservador, ele não vai partir do Centrão. O que é que eu vou falando pra vocês, né? Você vai, ele defende Bolsonaro. Assim, para presidente, você vota em Bolsonaro. Mas no Congresso precisamos dos verdadeiros conservadores. A galera que brilha muito, brilha, faz e acontece. Ou seja, né, por exemplo, se a Bia Kicis,
Eduardo Bolsonaro e esses deputados, né? Eles foram pro PL, aí, ó, se colaram com o Centrão, hein? Esses deputados são os deputados do Centrão, não são mais deputados da direita. Pô, mas a Bia Kicis não tava defendendo o governo todo o tempo todo, Felipe Barros, Eduardo Bolsonaro, pô, até o filho do presidente, foram lá partido do Centrão. Eu não traio minhas convicções. Tenho que manter a minha coerência. Esse discurso eu já vi em outros carnavais. E aí, entrando no próximo tema, que também tem uma certa ligação, e eu acho que também vocês vão se refletir, né? Pô, bem que a gente precisa de uma reforma no judiciário. Começa aqui, né? Com a explosão de casos, Renan Calheiros quer outra CPI. Como se fosse pouco. No passado ele quer mais palanque aí perante a imprensa. Aí, enquanto o Renan quer outra CPI, o Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, garante que vai ter carnaval este ano de qualquer jeito. Qualquer jeito. Não importa. Nunca foi uma questão de humanidade. Nunca foi uma questão de salvar vidas. E sim a briga pelo poder e caso de polícia. Aí você vê isso daqui. Olha o Ministério Público. O Ministério Público do Rio de Janeiro orienta escolas a que exigir o comprovante para matricular crianças. Ministério Público. Eu achava que, assim, para entrar no Ministério Público, você fazia direito, não medicina. Mas o Ministério Público sabe de tudo, né? Ministério Público, RN, né? Rio Grande do Norte. Quase RJ. Deve ser por isso, né? Similaridade. Deve trocar figurinhas. O Ministério Público do Rio Grande do Norte pediu para que todas as feiras livres em Natal fossem suspensas por 15 dias. Seriam 2 semanas de trabalhadores sem renda. Por sorte, a Justiça julgou improcedente esse pedido. A turma da geladeira cheia não tá nem aí, né? Para quem precisa sair para trabalhar. E não é a geladeira cheia. Não é geladeira cheia. Porque pobre tem aquela geladeira que a porta tá enferrujada. A geladeira de pobre sempre tá enferrujada com aquele plástico em cima da concha amarelado. Você nem se pode falar na marca. Depois eu vou reclamar comigo. Mas aquela marca que tinha na casa de minha avó tinha. Né? Quando não é aquela geladeira azul bebê, que é da década de 70. Essa galera, Ministério Público, é aquela geladeira de 3 portas ou 4 portas, né? Porque para ficar mais cômodo, uma porta é o freezer, com aquela água que já vem com um filtrozinho bonitinho. Às vezes pode escolher até, ele quebra até gelo. Em cubo, amassado, gelo comprido e 2 portas de cima e de baixo. É a turma da geladeira, não é só cheia, é da geladeira de 3 portas. Às vezes 4 portas, 5 portas eu nunca vi. Agora, feira livre, ele vai fazer o quê? O cara da feira livre, literalmente, ele tá trocando dinheiro. Ele tem a mercadoria, é quase um escambo, né? Troca a mercadoria pelo dinheiro ali, para já comprar alguma coisa e sobreviver a cada dia. É o Ministério Público. Aí a Patrícia fala, né? Pô, PEC da vingança, né? PEC da vingança. O Poder Judiciário no Brasil, ele precisa passar por reforma. É por isso que eu digo, eu não acho que a gente vai modificar a justiça brasileira trocando um nome, trocando 2. Não acho que essa vai ser a solução. Recomendação. Aqui tá, não precisa do R, né? Aqui é o Ministério Público Federal. Federal. Recomendação. Sindicato das Escolas Particulares da Paraíba deve comunicar imediatamente às escolas sobre a exigência do passaporte. Bolsonaro fala, né? Pô, a ditadura avançando na Paraíba. Tinha que ser Bolsonaro, né? Porque o Ministério Público, você vê, né? Underline PGR. Aí é o jornalista que cobra PGR no Brasil. Por outro lado, o que é que o governo Bolsonaro está fazendo? Damares, 2 pontos. Diz que 100 agora vai receber denúncias de discriminação contra pessoas que não querem. Assim, as pessoas não querem tomar e estão sendo discriminadas por isso. Pô, eu estou sendo discriminado porque eu não tomei. Pô, liga no Disque 100. A Atsuki fala o seguinte: vai adiantar? Não sei. Eu também não sei. Eu só sei que estão tentando fazer algo. Eu só sei que estão tentando fazer algo. Ah, o governo Bolsonaro não faz nada para garantir a liberdade. Pô, galera, não cola a narrativa, né? As notícias provam o contrário. Tá longe de ser o melhor governo da história. Bolsonaro não é perfeito, ele comete erros e tudo mais, mas estão tentando, né? Ministro Damares aí tentando. Mas o Ministério Público, vez ou outra, ele tenta colocar freios em seus membros. Por quê? Porque eles estão tentando, sabe, retirar a liberdade da população? Não. Conselho do Ministério Público abre processo disciplinar sobre posts de promotora do Distrito Federal em redes sociais. Estão indo atrás dessa promotora aqui, ó.
Você vê que a única que não teve a cara borrada. Agora, olha só que interessante. Eles borraram a cara dessa pessoa, dessa pessoa, dessa pessoa, e não borraram a cara de Olavo de Carvalho. Pera aí, não vai me falar que tá tentando associar a imagem dela, Olavo de Carvalho, como se isso fosse um crime? É basicamente isso. A penalidade sugerida pelo Corregedor Nacional, Marcelo Witzel, no entanto, foi a pena de censura. Só uma censurinha básica, não precisa demitir. Não precisa demitir ela do cargo ainda. Ele ponderou que, embora graves, as postagens foram reproduzidas pela promotora e não escritas por ela. Ela compartilhou, deu um RT, meu Deus. E destacou o fato de Maíra não ser reincidente. Os fatos estão demonstrados, não houve como desmenti-los, mas acho que a colega aqui é a primeira conduta. Talvez isso, né, uma censurinha básica, como caráter pedagógico, venha a valer. Se for reincidente, vai ser demitida. Durante a análise da abertura do procedimento, os conselheiros seguiram o voto do corregedor e referendaram a abertura do processo disciplinar. É isso que eu digo, pessoal. Não é dos não. A gente precisa discutir uma reforma no poder judiciário. Nos próximos 4 anos aí. Não só a reforma tributária, a reforma administrativa. Precisa de uma reforma do poder judiciário. As coisas assim estão complicadas. O Lula, ele não só quer mexer na história do MP, o Lula quer inclusive mexer no currículo das universidades. A gente comentou isso aqui, deve ter uns 2, 3 dias. Olha o judiciário brasileiro. A coisa é muito mais complicada. Muito mais complicada. E graças a Deus é tempo de comentar. Nossa, vai ter tempo de comentar tudo. 3 noticiazinhas bem rápidas sobre a direita. Aqui já colatando o judiciário, né? A notícia é o seguinte. Corregedoria da Receita Federal não encontra indícios de crime de rachadinha por parte de Flávio Bolsonaro. Não encontrou. O Rolo, ele responde o seguinte. Muita gente que votou em Bolsonaro em 2018, hoje fala o seguinte. Os filhos dele não são legais. Pois é. A mídia fez um estrago danado na imagem deles. Não haverá pedido de desculpas ou retratação. Os filhos atrapalham. Tem que se afastar dos filhos e os filhos atrapalham. Aí o Carlos Bolsonaro, ele posta isso com o seguinte comentário. Principalmente líderes que se dizem aliados e outros. Entretanto, qualquer um sabe qual a intenção. É o jogo. É do jogo, né? Ele tá falando o quê, ó? Tem um pessoal aí, né, que fala que os filhos atrapalham, tudo mais. Muita gente não vai divulgar isso. E vou falar, tem muita gente mesmo, inclusive uma galera que se vende como aliado. A direita brasileira, né? E aí, esse print, um amigo meu me mandou, esse print aqui, ó, bate esse print agora. Bate esse print e mantenha com você. Pra quando vir qualquer maluco conversar com você, cara, o cara resumiu em 3 parágrafos alguma coisa que a gente sempre fala, acho que a maioria de vocês sabem, que é o seguinte, ó. Um candidato, para cancelar, mas Bolsonaro, ele não avança com as pautas. Guarda esse print. Primeiro, ó, esse print não é de ninguém da direita, é do Lucas de Aragão, é do dono da Arco Advice, presta consultoria para bancos, grandes fundos de investimento. Pra você ter ideia assim, ó, quando você entra no site desse pessoal, não é igual um jornal, um site de compras, que você... vou aqui em login do usuário, vou comprar uma assinatura. Não tem compra de assinatura. Mas não presta serviço? Sim. E como é que compra? Não sei. Coisa de rico é assim, irmão. Então, ele fala o seguinte. Um candidato, enquanto é candidato, é dono das suas promessas. Candidato é candidato. Empossado no cargo, é empossado no cargo. Ou seja, caso eleito, não mais. Suas promessas, para virarem realidade, em muitos casos, dependem de outros. E são influenciados por N fatores. As promessas de Bolsonaro não só cabem a ele. A cada promessa que empolgar ou assustar, estude o caminho para virar realidade. Primeiro, a decisão só compete ao candidato? Essa promessa precisa do Congresso? Precisa de outros fóruns? Segundo, essa promessa pode vir a ser judicializada? Terceiro, grupos de pressão vão permitir? Ainda tem o exemplo de Bolsonaro. Ó. O agro não deixou o Bolsonaro mudar a embaixada em Israel, por exemplo. Por quê? O agro brasileiro vende para muitos países. Que essa mudança poderia gerar, né, um atrito com o Brasil e deixar de vender carne, por exemplo, outras coisas. São exemplos de perguntas ou que investidores devem se fazer a cada promessa ouvida. E eu não acho que só são investidores, eu acho que cada brasileiro
Os brasileiros têm que conseguir ter mais maturidade política. É isso aqui. Isso daqui é aquela velha pergunta. Quais são os 308 deputados que Bolsonaro pode conversar na Câmara para aprovar uma PEC? Quem são os 49 senadores que Bolsonaro pode conversar no Senado para aprovar uma PEC? É a falta de maturidade que leva muitas pessoas a jogarem pedras em assuntos que eles não dominam. E por fim, a notícia bem rápida, né? O retumbante fracasso de Bia Kicis no caminho da CCJ. A Bia fracassou por quê? Porque ela não vai conseguir renovar o seu mandato em fevereiro. Fake news, irmão. Sabe por quê? Porque, olha só, o regimento interno, as comissões terão um presidente, né? E o pleito, assim, o cargo é de 1 ano. E você não pode se reeleger. Mas estão atacando. Ou seja, muita gente ataca a direita, os deputados, o presidente, porque às vezes não entendem como é que a máquina funciona. Enfim, fico por aqui. Lembra daquela curtida compartilhada, né? Se nas minhas redes, se gosta do meu trabalho, considere virar membro do canal, me apoia pelo Patreon, link tá na descrição, sempre falo, sempre, né? E aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos. Nos vemos amanhã. Fui.